E a Lei do Feminicídio completa 10 anos de sua criação. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós recebemos a advogada e professora de Direito Penal e Processo Penal, a Priscila Silveira, para comentar esses dois marcos tão importantes, né? A quem agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vinda. Ótima noite a você, sempre participando dos programas aqui da Jovem Pan News. E 10 anos, né, da Lei do Feminicídio, um dispositivo que foi criado para reconhecer que uma mulher pode sim ser morta, apenas por ser mulher. E agora, eu lhe pergunto, que tipo de reflexão a gente precisa, deve fazer após uma década de criação dessa lei? Quais avanços são mais perceptíveis após 10 anos da Lei do Feminicídio? Boa noite, Daniel. Boa noite a toda a nossa audiência. Satisfação estar aqui com vocês no jornal. Daniel, a gente comemora, mas ao mesmo tempo não é um momento de tantas comemorações, né? A gente traz aqui algumas estatísticas. De fato, nós fomos punidos por a violência, né, na verdade, de gênero em 2006, onde então surge para nós a Lei Maria da Penha, mas só em 2015, como você bem colocou, nós temos a inserção naquele ano do crime de feminicídio, na verdade, como uma qualificadora, né, na questão do gênero e ou desdobrado de violência doméstica e familiar contra a mulher. E agora, no ano de 2024, no final, agora em outubro de 2024, ele deixa de ser uma qualificadora, ou seja, algo que agrava ou agravaria a pena do homicídio, passa a ter uma tipificação específica, autônoma, sendo ela uma das maiores penas que a gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico, que passa a ser então de 20 a 40 anos, fora os casos de aumento de pena. Aqui eu trago alguns dados, Caniato, que é com relação a, na verdade, a gente tem sim que comemorar o feminicídio, ou, na verdade, a lei do feminicídio, mas nós temos um dos maiores países onde mulheres são mortas, como você bem disse, pelo fato de serem mulheres. Nós temos, na verdade, nossa sociedade enraizada no machismo, e quando eu falo machismo não é só do homem, a gente tem pessoas que morrem também e são mortas por mulheres, então a gente tem a vítima sendo mulher, e aqui nós tivemos no ano de 2024 um aumento no feminicídio de 7,6% com relação a mortes, recorde em 5 anos, Caniato. Então, na verdade, a lei, né, a gente dar uma maior punição ao agressor, àquele que mata, é um mecanismo entendido pelo Estado como sendo possível para poder rechaçar essa onda, né, de violência de gênero, mas sozinho, Caniato, a gente percebe que não consegue rechaçar essa morte, haja vista que, como bem coloquei aqui, nós temos um aumento significativo no crime de feminicídio. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que é um dos mecanismos, mas eu acho que falta um pouco mais de políticas públicas, e eu te explico rapidamente. Não adianta eu colocar essa pessoa 20, 30 anos na cadeia, ele volta para a sociedade, e eu não trato o que foi a causa, né, dessa violência. Então, na verdade, por isso que eu digo que é uma questão, na verdade, conglobante. A gente precisa tratar a pena, mas precisa, de alguma forma, ter política pública para poder rechaçar também o porquê que esse agressor, né, chega a matar essas mulheres em razão de serem mulheres ou desdobrados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Agora, a violência de gênero tem muitas facetas, né? Está em constante transformação, ainda mais em um mundo tão digitalizado. Então, a gente tem identificado muitas vezes a necessidade de atualizar a legislação. E você trouxe um bom exemplo. Em 2024, teve uma mudança importante na lei, né? Que tornou o crime de feminicídio um crime autônomo, né? Deixou de ser um qualificador e passou a ser um crime específico. E isso tem uma relação direta com as penas impostas aos agressores, né? O que a gente começou a observar na prática? Penas mais elevadas? Sim, na verdade passa a vigorar para nós em outubro de 2024, então a gente não tem um cenário grandioso de pessoas já sendo punidas. Por quê? Porque muito embora a pessoa, é bom a gente explicar até para a nossa audiência, ela passa a vigorar com essa pena de 20 a 40 anos em outubro, mas as pessoas que praticaram o fato anteriormente a outubro levam a pena daquele momento que o crime foi praticado, que é então de 12 a 20 anos, que é a punição antecedente. Então, a partir de agora, do começo do ano, a gente passa a ter a fixação das penas voltadas a essa legislação que passa a vigorar a partir de outubro. Então, a gente vai ter penas, Caniato, chegando a 40 anos, a 50 anos, a depender, porque se é menor de 14, se era gestante,
se houve violação, por exemplo, de uma medida cautelar e a pessoa, né, a mulher foi morta em razão dessa violação de medida cautelar, são situações que o legislador vai dar um aumento de pena além dessa pena que nós colocamos aqui. Então, a gente vai visualizar uma pena assim mais gravosa e é importante a gente dizer que esse crime, assim como já o era, ele é um crime hediondo. E o que é o crime hediondo? O crime hediondo, ele traz vários óbices, a começar pela progressão do regime, livramento condicional, que é um jeito do Estado também controlar esse retorno, né, desse criminoso à sociedade diante desse crime que a gente busca rechaçar desde sempre, né, que vem aí com a sociedade mesmo. Agora, tem uma questão que é importante que a gente reflita e discuta também com o nosso público, porque quando a gente fala de violência de gênero, violência contra a mulher, é preciso lembrar que esse combate deve ir muito além da legislação, né? Questão que envolve os dispositivos legais. Jornal Jovem Pan, o tema dessa entrevista especial, Dia Internacional da Mulher completando 50 anos e também a Lei do Feminicídio completando 10 anos. É importante a gente destacar as questões que envolvem esse dia e também os desafios quando a gente olha para a legislação. Agora, eu falava sobre o combate à violência contra a mulher e a necessidade de as discussões ultrapassarem somente as tratativas em relação à criação de uma legislação, atualização da lei do feminicídio. É preciso que isso seja debatido, discutido nas casas, nas escolas, nas instituições. É preciso que isso seja abraçado pela sociedade. Quais são as maiores dificuldades e você entende que isso é preciso ser discutido também nos mais diferentes setores da sociedade? Quais são os desafios quando a gente olha para esse problema que ainda existe? É muito necessário, Caniato, porque a própria Lei Maria da Penha, ela traz, né, mecanismos da gente erradicar essa violência por proteção do Estado. Então, o Estado, na nossa Constituição Federal, ele protege a família. E aí a gente precisa entender que há uma desigualdade. Eu preciso explicar isso, porque é muito importante, né? Qual que é essa desigualdade que precisa ter uma lei para trazer o que a gente chama de equidade? Nós temos aquilo que chamamos de igualdade formal. No artigo 5º da nossa Constituição, nossa Carta Magna diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. E por que é igualdade formal? Porque ela diz que é igual, mas na hora de trabalhar essa igualdade, de fato não é. A gente precisa trazer aqui por que precisa de uma legislação. Mulheres ganham ainda menos que homens em alguns cargos diretivos, né? Isso é uma forma de desigualdade, porque fazem o mesmo trabalho, mas em razão de serem mulheres, não recebem de forma igualitária. Outro dia mesmo, acho que é importante a gente trazer aqui, que tem a ver com a pauta, Sim. Uma pessoa falou, não, mas mulher tem bebê, mulher fica grávida, mulher dá trabalho para poder, né, contratar. É importante a gente falar que 50% da população é mulher, né, e aí eu abro aspas para poder trazer aqui uma fala, e outros 50% são filhos dessas mulheres. Então há sim essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E por que eu falo da Lei Maria da Penha, Caniato? A Lei Maria da Penha, ela determina que a gente tenha mecanismos, que as escolas digam, que a gente traga, né, na verdade afaste esse machismo estrutural, que é da sociedade. A mulher até pouco tempo não votava. A mulher até pouco tempo podia ser morta, podia receber castigo. O Código Penal foi retirar o termo mulher honesta agora, no século XX. Então, a gente tem muito a melhorar. E a Lei Maria da Penha diz que a gente tem que ter cartilha. A gente tem que cada vez mais pulverizar essa ideia de que não é o homem contra a mulher, né? Afastar essa coisificação da mulher que é estrutural, é centenária, né? Dos primórdios, na verdade. Então, essa desestrutura faz com que a violência, principalmente, mas não só, né, dentro das casas, dentro das famílias, cause aí um aumento. Então, a gente precisa trabalhar isso nas pessoas. E eu digo isso porque quando a mulher ela é vítima de Sim. violência, às vezes ela nem sabe desse Sim. ciclo de violência, Caniato. Às vezes eu atendo, né, mulheres, enfim, que falam assim, não, mas ele só me xingou, não, mas ele só não deixou eu pôr uma roupa. Então, a gente tem ciclos de violência e às vezes a mulher nem sabe quais são esses ciclos, porque ela pensa, e não só ela, mas a nossa sociedade como um todo, que violência é só aquela que há uma violação à integridade física, que aquela é aparente. Então, muitas mulheres são retiradas do mercado de trabalho, né? A gente tem vários lugares, inclusive aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, Sim. aqui em Santo André, onde eu moro, a gente tem um projeto que chama Vem Maria, para acolher essas mulheres
que são vítimas de violência. Por quê? Porque elas perdem o trabalho, elas têm que se afastar muitas vezes da família, têm que deixar o seu lugar de trabalho, não tem onde ficar, não tem como cuidar dos filhos. Então, de fato, é um ônus imposto pela sociedade, e quanto mais a gente disseminar as informações para essas mulheres, você colocou aqui há pouco, né, e trouxe a informação de que nós teremos agora 7 unidades de DDMs, que são 24 horas, mais 7, na verdade. Isso é uma coisa importantíssima, sim, Caniato. Por que é importantíssima? Às vezes a mulher, ela sofre uma violência, ela tem que ir numa delegacia ser atendida por um homem. Eu não estou dizendo que o homem não possa atendê-la, tá? É que, preferencialmente, quando a gente tem DDM, ela é atendida por uma mulher, então ela vai colocar para não haver revitimização. Então, às vezes, se eu não tenho uma DDM 24 horas, ela vai procurar uma delegacia e, às vezes, ela nem vai procurar. Eu moro numa rua, né, de uma DDM. Outro dia eu estava passando aqui, a moça falou, nossa, mas está fechada, onde eu vou? E aí eu fui ajudar. Então, às vezes, as pessoas não sabem nem quem procurar. Às vezes ela tem vergonha porque ela acha que ela é a culpada de estar sofrendo aquela violência. Então, são vários, né, ciclos de violência, vários mecanismos que juntos a gente precisa trabalhar para tentar amenizar essa onda, essa estatística, que muito embora a gente tenha uma legislação, sim, que é uma das mais renomadas do mundo, né, ainda tem aí dados alarmantes. Pois é, Priscila Silveira, advogada e professora de Direito Penal e Processo Penal. Doutora, eu vou pedir por gentileza que você continue com a gente, acompanhe a próxima reportagem, que a gente vai trazer também uma reflexão sobre episódios que ainda assolam a nossa sociedade. A Polícia Civil localizou um veículo que pode ter sido usado pelos suspeitos do assassinato de Vitória Regina de Souza. O veículo passa agora por uma perícia. Quem tem os detalhes da notícia é o Fabrício Naitsky. O automóvel foi levado para a perícia na noite de sexta-feira. Segundo testemunhas, o carro foi abandonado na segunda, 2 dias antes do corpo de Vitória ser encontrado. Ao todo, 3 veículos foram apreendidos, sendo que 2 já passaram pela perícia e tiveram as digitais coletadas. Em um deles, foram encontrados fios de cabelo e um chinelo. Ainda na sexta-feira, 7 pessoas foram ouvidas pela polícia, entre investigados e testemunhas. O ex-namorado de Vitória foi chamado novamente para prestar depoimento, na condição de investigado. A polícia chegou a pedir a prisão do jovem, mas a justiça negou. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, outras diligências estão em andamento para identificar o autor do crime e esclarecer os fatos. Um cão farejador encontrou o corpo de Vitória Regina de Souza na tarde de quarta-feira, nua e com ferimentos de faca. Ela estava em uma zona de mata, a 5 quilômetros da casa da vítima, que vivia na zona rural de Cajamar, região metropolitana de São Paulo. É um caso terrível que ganhou o noticiário policial, principalmente aqui no estado de São Paulo. E a doutora Priscila vai trazer também suas impressões em relação a esse caso, mas eu acho que é importante a gente retomar um ponto que a senhora chegou a passar no início da nossa conversa, e é necessário que a gente faça a seguinte reflexão, né? Por que mesmo com a lei do feminicídio, os índices de criminalidade contra mulheres continuam a subir no país? A senhora trouxe dados de 2024, salvo engano, eu tenho dados de 2023. 1.467 mulheres foram mortas, o maior número desde quando a lei foi criada, pelo menos de acordo com os dados do Anuário da Segurança Pública. Isso tem a ver com o quê, doutora Priscila? Subnotificação, aquele cenário em que as mulheres evitam denunciar o agressor, porque nesse caso que envolve a adolescente, parece que os autores do assassinato a conheciam, né? Um, inclusive, seria o seu namorado ou teve um relacionamento amoroso, né? Sim. Esse número que você nos traz, Caniato, de fato, né, trazido aí pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça, são aqueles casos em que ou houve solução ou foi procurado pela Justiça. A gente precisa também entender que, por medo, muitas mulheres não denunciam, né? Então, há uma, na verdade, subnotificação. Então, esses são aqueles cenários onde a mulher ou tomou coragem ou foi descoberto, porque muitas das mulheres, elas não procuram a polícia, não procuram a Justiça. Temos vários cenários, ou por medo, ou porque o agressor, e não estou falando exclusivamente do feminicídio, né, mas também dele, porque a gente pode ter tentativa de feminicídio. Então, às vezes ela não procura porque o marido pede perdão, fala que vai atrapalhar a família. Então a gente tem cenários financeiros. Agora,
não podemos deixar de falar que muitos desses crimes são crimes de ódio, né, em razão da questão do gênero. E aí eu repito até um pouquinho do que eu falei anteriormente. Esse ódio, essa coisificação da mulher, né, essa subordinação. A gente ainda precisa aguardar as investigações desse caso, mas há muitas inconsistências. Você veja, eu recebi, né, mensagens e eu acompanhei vários noticiários aqui da Jovem Pan, onde as pessoas falavam assim, mas ela tem 17 anos, não pode andar sozinha. Mas por que o pai não foi buscar? Mas por que está trabalhando? Mas por que estava com decote? A culpa nunca é da vítima. Não importa, se a gente for pegar estatísticas, até de estupro de morte, nunca foi com a roupa. Não tem a ver com a roupa, Caniato, tem a ver com questão de ódio mesmo. Eu não estou falando desse caso em específico, porque existem ainda muitas inconsistências de como foi aí o cenário criminoso, se o ex-namorado sabia, se foi algum relacionamento que ele tinha. Ainda a gente não pode nem até mesmo atrapalhar as investigações, né? Há muito a se descobrir. A polícia tem pedido aí a prisão, mas a gente tem que aqui deixar muito claro para a nossa audiência que o fato dela estar trabalhando, a gente não pode dizer que isso é culpa dela para ter morrido. Eu também escutei as pessoas falando, mas ela sabia que o ex-namorado era isso e aquilo. A gente não pode impor a culpa de uma morte a essa mulher. Tem que descobrir quem matou e a maioria das vezes tem a ver com coisas de vingança, relacionamentos que foram terminados de forma, né, não muito comuns, ou descobertas de coisas que às vezes não agradou e eventualmente ela ia divulgar, eu não sei, mas tudo me leva a crer aqui, né, e aqui é uma opinião, não sei, a gente precisa aguardar, tem a ver com algum tipo de vingança, algo relacionado ao, né, realmente o relacionamento. Agora, o que me chama a atenção é que a Justiça aqui de São Paulo, né, do estado de São Paulo, não deu a prisão temporária do ex-namorado, porque entendeu que não tinha, na verdade, por mais que houvesse inconsistências no seu depoimento, segundo o delegado que apura o caso, entendeu-se que não seriam inconsistências a ponto de trazer da prisão temporária, que é uma excepcionalidade no nosso ordenamento jurídico. Já não aconteceu o mesmo com o dono do carro em que, né, teria mexido com ela, que é um Corolla, ele foi preso até agora há pouco, em razão aí de terem achado que é um cabelo, enfim, que foi mandado para a perícia, eventualmente podendo ser dela, porque parece que esse carro, então o Corolla, mexeu com ela, e a gente tinha aí alguns vídeos que estão circulando. Então, parece-me que são 7 pessoas que já são suspeitas pela polícia, não é? E aí vai apurar eventualmente o que cada um fez. Então, nesse atual cenário, a gente precisa ver se ela morreu mesmo em razão dela ser mulher, porque quando se raspa o cabelo, quando há a degola, como foi o caso que foi trazido para nós, ela também teve uma punhalada no coração, não se sabe qual foi a causa da morte, a perícia vai tratar isso. Esse cenário nos traduz, né, em questões anteriores, um tipo de vingança, algo relacionado mesmo a relacionamentos. É um caso terrível, a gente vai seguir acompanhando, e inclusive os desdobramentos e o avanço das investigações. Bem, os 10 anos da lei do feminicídio em destaque nessa entrevista com a doutora Priscila Silveira, advogada, também professora de Direito Penal e Processo Penal e participa de vários programas aqui da Jovem Pan News. Doutora, muito obrigado pela gentileza em nos atender, parabenizo pelo Dia Internacional da Mulher e volte mais vezes aqui ao Jornal Jovem Pan. Sou eu quem agradece imensamente, um bom jornal para vocês, um excelente resto de sábado. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite.